Olha só. Bom, vamos iniciando aqui a nossa aula, tá? Agradecer imensamente ao professor Davidson, né? E a professora Juliana por estarem aqui, tá? Agradecer aí as palavras, né? Não sei se, com certeza, eu fico lisonjeado, mas não sou, né, tão assim também, né? Tá? Queria agradecer e dizer que eu fico muito feliz em poder participar, né? Se a gente conseguir fazer um evento de extensão para os colegas, né? Discutindo pesquisa, discutindo artigos, discutindo essas visões filosóficas sobre questões de pesquisa, sobre investigação científica, seria muito interessante para todos nós, né? A gente ia aprender muito com isso, tá? Queria dizer que essa disciplina aqui, ela tem por objetivo uma construção coletiva do conhecimento sobre essas questões relacionadas à ciência, à investigação científica, né? Na realidade, eu estou aqui não como um professor que está diferenciado, que está num patamar diferente dos colegas, mas a gente está aqui tentando construir juntos essa visão do que seria pesquisa científica. Eu acho que a ideia é essa, né? Eu acho que o ponto mais importante é a gente deixar claro isso. Não há aqui alguém que sabe mais ou alguém que sabe menos, né? Todos nós sabemos dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa experiência diária, né? E a gente pode contribuir muito um com o outro e a gente pode aprender muito um com o outro. Essa que é a ideia, tá? Então, assim, a disciplina ela tem 30 horas, né? Ela é investigação científica e formação para o trabalho, então a gente tende a caminhar para um lado prático, de aplicação prática do que seria a investigação científica, né? E aí eu tive dando uma olhada nas respostas lá do fórum, né, do fórum de discussão, eu achei muito, muito interessante as respostas que vocês deram, no que se refere a cada questionamento daquele, e em algum momento aqui a gente vai chegar lá e tentar discutir aquelas questões que vocês levantaram sobre o que seria pesquisa qualitativa, né, os tipos de pesquisa, né, método de análise de conteúdo, né, e em algum momento dessa aula a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Desculpem aí a fala, mas é porque eu tive um problema de garganta muito sério essa semana e eu estou melhorando agora. Então, olha lá, nós temos aí a nossa primeira unidade, tá? Que é tentar entender o que é ciência, né? Tentar entender o que não é ciência, o que é ciência, o que pretende a ciência, o conhecimento científico, a produção do conhecimento, a investigação científica, características de uma investigação científica, papel do professor na formação do conhecimento científico. Esse é um ponto muito importante. Tá? E aí, como primeira provocação, eu queria deixar para os colegas aqui, e para as colegas que estão em sala de aula, né? O que é que vocês acreditam? O que não é ciência? Quem é que pode me ajudar nisso? Nessa discussão primeira? O que é que a gente entende por ciência? O que é ciência? O que não é ciência? Está aberta a discussão. O senso comum tem base, não tem base científica, não é isso? Demóstenes falou? É isso mesmo. O senso comum, ele enquadra dentro da ciência a partir de que momento? O senso comum não tem base científica, correto? Perfeito. Então, assim, a gente pode dizer que o senso comum, aquilo que a gente vê na visão empírica de ciência, né, no empirismo da nossa realidade diária, a gente pode dizer que não é ciência, é isso, Demóstenes? Perfeito, né? É o que eu estou tentando entender, assim, é ou não é ciência, né? Vamos ver. Uma É a discussão primeira mais profunda, discussão. né, na academia, né? Tá. Então, assim, nós temos vários tipos de conhecimento, né? Inclusive o senso comum, né? Também é conhecimento, né? Mas, a priori, o que seria ciência? É aquilo que a gente pode analisar dentro da perspectiva de método, né? Para ter etapas formais e apresentar um resultado condizente com aquilo que a gente pegou a partir desse método científico. Toda perspectiva científica, nós temos
uma visão de que é necessário que ocorra e que a gente consiga realizar por meio de um método científico, não é isso? Por meio de uma praxis científica, não é isso? Certo? Aí a gente vai chegar já numa visão filosófica que a gente estava discutindo, que o professor falou bem, né? Que é a questão de como é que a gente pode analisar aquilo que é ciência ou não é ciência a partir dos paradigmas científicos, das verdades absolutas que se formam em cada contexto histórico, não é isso? Que foi ciência naquele momento, que depois não passou a não ser mais ciência, não é isso? Certo? Então, o primeiro ponto é entender que nós temos essa visão de que a ciência ela está ligada a aspectos relacionados a um método científico, certo? A gente precisa analisar isso não só dentro de uma visão de conhecimento empírico, né, isso, conhecimento da nossa vivência, mas trazer aquilo e tentar formatar aquilo numa visão de método científico. Tá? Então, dentro do nosso slide, eu diria que o primeiro ponto, o que é ciência, é aquilo que está relacionado com uma forma de ver o mundo a partir de uma visão epistemológica, né? De uma visão relacionada a conhecimentos científicos, né? Ou seja, ou uma visão mais positivista de mundo, ou uma visão mais construtivista de mundo, né? Que a gente vai separando essa visão epistemológica, tá? Para que a gente possa enquadrar em cada ponto desse uma visão do que seria ciência numa visão mais positiva de mundo e do que seria ciência numa visão mais construtivista de mundo. Perfeito? Tranquilo? Perceberam mais ou menos o que é essa visão do que seria ciência? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Entender bem. Uma coisa interessante, para ser ciência, eu preciso testar isso, né? Eu preciso, a partir do método científico, entender se aquilo se dá como verdade para aquele momento, para aquele contexto, ou não, né? Certo? Ou seja, é preciso que a gente esteja sempre buscando uma nova verdade para aquela verdade absoluta daquele momento, aquele paradigma, certo? Para que a gente possa avançar no que seria esse conceito de ciência. Tá? Perfeito? Então, ciência precisa de método. Ciência precisa ser testada constantemente, não é isso? Ciência tem a ver com a visão ligada à epistemologia, né? Ou seja, o episteme, aquilo que constrói o conhecimento, ou seja, ou uma visão epistemológica mais positiva, que a gente chama de positivismo, ou uma visão epistemológica mais construtivista, que a gente chama de uma visão epistemológica mais subjetiva, que a gente chama de construtivismo, certo? Alguém levantou a mão aí, eu não vi quem foi, me perdoe, se quiser falar, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, professor. Fui eu que levantei a mão, o Raniel. Oi, Raniel. Tá dando para ouvir direitinho? Sim. É porque quando você falou sobre a questão da construção, né, a forma de construir a ciência, isso me lembra bastante o que a gente, em outras disciplinas anteriores aqui na pós, né, comentamos que é sobre em Thomas Kuhn, né, que ele entende como ciência, né, uma atividade, né, uma forma de solucionar os quebra-cabeça, os puzzles, né, e também a gente chegou a comentar um pouco sobre o Popper, né, que ele define como ciência a produção de teorias, né, que são capazes de ser falseáveis. Então, a sua fala me veio à mente esses dois autores aí que colocam a ciência de uma forma bem específica, né, direta, para que para poder falsear e outro para sempre estar produzindo um conhecimento novo que vai substituir o atual. Perfeitamente. Então, nós temos a ideia de paradigma, né, isso precisam ser quebrados, e essa visão do Karl Popper é uma visão interessante que, inclusive, o professor Davidson estava falando, que a gente tinha comentado na aula anterior, e é naquilo que eu me baseio também, porque a minha visão, eu tenho a minha cabeça ela é muito pragmática, não é isso?
Então, eu tenho uma visão mais quantitativa de mundo. Então, eu sou uma pessoa mais simplista, mais limitado, né? Então, assim, a minha visão é que eu preciso sempre estar buscando uma falseabilidade do que é ciência. Ou seja, testando hipótese, não é isso? Uma visão hipotético-dedutiva, que é mais essa visão do Karl Popper, né? Que o Ranieri estava comentando. Então, essas duas visões são interessantes. Mas, complementarmente, o que a gente estava falando sobre ciência, ciência tem como um ponto importante a sistematização do conhecimento, não é isso? Ou seja, quando eu faço uma pesquisa científica, eu tenho uma sistematização daquele conhecimento que eu quero produzir, certo? Dentro de uma visão, né, de etapas a serem cumpridas, até que eu chegue ao final e entregue um resultado, certo? Daquilo que foi pensado primeiramente, né, a priori, como problema de pesquisa, né? Lembram disso? Né? Ou seja, tudo vem de um problema. Então, a ciência ela é para responder problemas que aparecem na nossa realidade, né? Então, isso é ciência. E o que não é ciência? O que não é ciência é aquilo que está na perspectiva do que o Demóstenes falou, por exemplo, do senso comum, né? Que também, em algum momento, pode se tornar ciência, não é? Ou seja, se eu pego algum fenômeno empírico, certo? E consigo sistematizar dentro de um método científico, pode se tornar ciência, né? Então, eu não sei se é um bom exemplo, né? Mas aquela visão empírica de mundo, ela é conhecimento, mas ela a priori não seria ciência, né? Por exemplo, nós temos tipos de conhecimentos interessantes relacionados às nossas crenças, às nossas tradições, né? Quem é que nunca ouviu isso, né, menino? Se você comer muito e não pode tomar banho rápido, porque senão pode dar problema de saúde, lembra disso? Que a gente escuta quando a gente é criança, né? Aquele senhorzinho que está acostumado no dia a dia da roça e que entende bem os movimentos da lua e do sol, né? E que ele percebe claramente quando vai chover, né? E que a gente não percebe, né? Então, esses conhecimentos empíricos, em alguns momentos, se forem sistematizados, eles podem se tornar fenômenos científicos, né? Com respostas dadas dentro de uma perspectiva de praxis científica, né? Dentro da perspectiva de método científico. Perfeito? Relacionaram bem, perceberam bem essa visão do que é ciência e do que não é ciência? Ficou dúvida? Alex, por favor, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Foi sem querer aqui que eu apertei, que eu estou acompanhando pelo celular aqui, eu estou no carro, tá? Mas até aqui tudo ok, tá muito bom a explicação, tá bom? Ok, fica à vontade, Alex. Tá, geralmente eu acompanho as reuniões de casa do notebook, mas hoje não está dando para acompanhar, eu estou acompanhando pelo celular, atentamente aqui, tá bom? Perfeito. Então, só para a gente complementar, né? A ciência é uma compilação de ótimas explicações sobre coisas físicas, biológicas e sociológicas. É uma explicação para o funcionamento das coisas em geral, desde a química e ao sistema solar. Ou seja, a gente pode aplicar método científico a todos os fenômenos possíveis, não é isso? Certo? Ciência tende a explicar a realidade, né? Mas a ciência ela não explica toda a realidade, ela explica partes da realidade, né? Porque o ser humano, a visão científica não consegue abarcar toda a realidade do mundo, né? Certo? Então a ciência ela compila partes das realidades, certo? Partes das realidades e explica essas partes, né? E a gente vai juntando isso e tornando isso possível para fazer esse conhecimento maior, né? Esse conhecimento mais amplo do que seria ciência, certo? E o que é que a gente pretende com a ciência, né, moçada? Promover conhecimento, né? Promover a melhoria da condição humana, descobrir novos fatos, né? Comprovar, né? Essa visão do que a gente tem em contraponto do que seria senso comum, né? Então, só um minuto.
Desculpa, gente, foi o Gustavo que entrou aqui, tá? Acontece, né? Então, assim, o que é que pretende ciência? Primeiro, promover o conhecimento. Quando a gente fala do conhecimento científico, nós estamos falando diferente daquela perspectiva do conhecimento geral, não é isso? Nós temos várias formas de conhecimento, né? Nós temos várias possibilidades de conhecimento. O conhecimento empírico, não é isso? O conhecimento relacionado às crenças, às tradições, o conhecimento relacionado à cultura, né? Da visão mais antropológica do mundo, né? Então, tudo isso é conhecimento, mas quando a gente fala de conhecimento científico a partir da ciência, nós estamos voltando para aquilo que a gente discutiu anteriormente, não é isso? É um conhecimento fundado dentro de uma perspectiva de método científico, não é isso? Então, é um conhecimento que é sistematizado, não é isso? Que é uma visão sistemática do mundo, né? Da nossa realidade, das nossas vivências e das nossas visões de mundo. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é promover a melhoria da condição humana. Claro, não é isso? A gente tem um avanço científico muito grande, né? Se a gente for perceber, por exemplo, na pandemia mesmo, né? Se não fosse o conhecimento científico no que se refere à vacina, não é? A gente não teria avançado rápido, né? Para a questão da vacinação, né? E outras coisas, né? Ou seja, a condição humana ela é sempre melhorada a partir do conceito de ciência, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, né, humano, né? Quando a gente fala de desenvolvimento no que se refere às desigualdades regionais, essa questão da ciência, essa questão científica, ela é muito importante dentro dessa visão. Tá? Então, a ciência ela serve para também melhorar a condição humana e melhorar a sociedade. Né? Se a gente for pensar a condição humana no século XX, né, e a condição humana agora no século XXI, a gente vê diferenças claras, não é isso? Por exemplo, século XX, a expectativa de vida era uma, agora a expectativa de vida é outra, né? Questões relacionadas à saúde, né? Questões relacionadas à utilização da comunicação, questões relacionadas no que se refere ao conhecimento mesmo educacional, né? E assim por diante, né? Nós temos aqui o Alex, depois o Demôstenes. Por favor. Alex. Alex? Demôstenes, por favor. Professor, já que o senhor está dando assim, alguns exemplos práticos, eu vou até narrar assim, algo que eu tenho adotado nos últimos tempos aqui no cotidiano. Porque é no campo assim, dessa questão do medo, do susto, do contato visual, até mesmo do contato somente por audição, no sentido dos espíritos, das almas. É uma coisa meio particular assim, mas como isso não pode ser provado, eu penso da seguinte forma, como esses contatos, essas coisas não podem ser provados, e também não existe um registro assim científico, aí eu passei não mais ter usando um método científico, passei a não ter mais esse medo que está na cultura popular de alma, de espírito. Não sei se isso faz sentido, mas parece que para mim está dando certo, assim, porque parece que quanto mais a pessoa acredita nessas coisas, desse contato, não em outra dimensão, mas nesse contato agora com a gente, quanto mais as pessoas que mais acreditam são as pessoas que são mais afastadas da questão científica. Eu estou observando isso. Não sei se o senhor concorda ou corrobora comigo nesse pensamento, mas há uma certa distância entre certas crenças e certos métodos científicos. Olha, eu não tenho conhecimento de causa para discutir isso profundamente, né? Alex está dizendo que apertou alguma coisa. Eu não tenho conhecimento de causa, Demonstre, para discutir isso profundamente, mas eu tenho conhecimento de que há um pesquisador do início do século XX, que era o Allan Kardec, que sistematizou isso numa doutrina, né? Numa filosofia, numa doutrina que ele chamou de espiritismo, né?
E tem alguns livros, né, que discutem essas questões, tentando focar isso na perspectiva científica, né? É a mesma coisa que o Taylor fez, por exemplo, com a administração, né? Não sei se tem algum administrador aqui, mas eu sou administrador, e no início do século XX, em 1905, tem um senhor chamado Taylor, né, que ele tentou sistematizar a linha de produção das fábricas no sentido de melhorar a eficiência, né? E era basicamente uma observação do dia a dia, né? Uma visão empírica, mas ele determinou isso como administração científica, certo? Porque ele tentou sistematizar essa visão, né? Eu não sei se eu consigo responder você, né? Mas a minha vivência ou a minha perspectiva no que se refere a esse campo que você está trabalhando é que eu sei que tem um senhor, né, chamado Allan Kardec, que tentou sistematizar isso que você está dizendo, né, o intercâmbio com os espíritos, né, a partir do que ele chamou de espiritismo, né, e aí tem alguns livros, né, que ele lançou, né, inclusive no Brasil tem um médium super conhecido e muito respeitado, que era o Chico Xavier, né, que era kardecista, né, era espírita, e também tem o Divaldo Franco, não sei se você já ouviu falar, né, que é baiano, né, e que também é bem conhecido, né. Eu não sei se eu consigo dizer que o Chico Xavier era um charlatão, né, mas, assim, é isso que eu tenho que dizer sobre esse tema, né, que é o que eu conheço, né, eu não posso falar mais do que isso, porque eu não tenho profundidade para discutir isso, de fato, né. Tentei responder, eu não sei se eu respondi. Não entendi, porque eu estou querendo aproximar o método científico à ciência desses fatos e não consigo. Parece que eles são paralelos, um não se mistura com o outro. Os métodos científicos com esses outros fatos de Allan Kardec e outros. Perfeito, então vamos lá, né? O outro ponto é descobrir novos fatos. Não, o que pretende a ciência? Descobrir novos fatos. Tá. Aí a gente já adentra um ponto interessante que eu vou dizer para vocês. Pronto. Como é que a gente faz pesquisa científica, por exemplo? A gente pode descobrir novos fatos, ou a gente pode tentar discutir aqueles fenômenos já existentes para tentar contribuir e melhorar dentro daquele campo teórico. Né? Então, quando eu falo descobrir novos fatos, eu estou caminhando para uma perspectiva ou uma visão que na pesquisa científica, na investigação científica, a gente chama de exploratório, não é isso? É uma visão exploratória de mundo. Né? Nós vamos explorar novas possibilidades, nós vamos explorar novos fenômenos, não é isso? E tentar responder e dar um significado àquele fenômeno empírico, por exemplo, né, Demóstenes, que é aquilo que a gente estava discutindo, tá? Então, esse é um ponto. Então, descobrir novos fatos é você tentar perceber o mundo a partir de uma visão exploratória, não é isso? De pesquisa exploratória, né? De buscar uma exploração de novos fenômenos, não é isso? Isso é diferente, por exemplo, de originalidade, não é isso? Certo? Então, quando a gente fala de originalidade, a gente está dizendo que a nossa pesquisa ela pode até ter sido feita em vários momentos por outros pesquisadores, mas dentro daquele contexto existente da minha realidade, ela é original, não é isso? Ela contribui de alguma forma. Perfeito? Tranquilo? E, por fim, já que a gente consegue sistematizar, né? Já que a gente consegue ter uma visão de falseabilidade dos fenômenos e daquilo que é certeza, verdade em certos momentos, a ciência pode ser um contraponto ao senso comum, não é isso? Ou seja, uma visão sistematizada sempre vai ser um contraponto daquilo que é empírico, que é senso comum, que é tradição, que é crença, né? Que pode ser vista como uma visão empírica de mundo. Essa visão empírica de mundo, para todos nós que estamos aqui, tem duas possibilidades, tá? Quando eu digo assim, senso comum empírico, eu estou dizendo, por exemplo, que aquele conhecimento não sistematizado, não é isso? Que aquele conhecimento é um fenômeno
né, que a gente tem e que não foi sistematizado e que não é, uma pesquisa científica, por exemplo, né? Mas quando eu falo assim, uma pesquisa empírica, certo? Eu já mudei o contexto, eu já mudei a perspectiva desse conceito, dessa palavra aí, empírico, né? Empírica. Quando eu digo assim, pesquisa teórico-empírica, pesquisa empírica, significa dizer que eu estou indo coletar alguma coisa no campo, não é isso? A partir da aplicação de algum instrumento de coleta de dados, não é isso? Certo? Então, quando vocês ouvirem esse termo, pesquisa empírica, pesquisa teórico-empírica, é que o pesquisador construiu um instrumento a partir da sua visão de mundo, focado na teoria, focado na literatura, e foi ao campo coletar dados, né, para depois responder o problema de pesquisa dele, entendeu? A diferença das duas possibilidades de entendimento do que seria essa palavra empírico, né? Visão empírica de mundo, né? Pesquisa empírica, não é isso? Perfeito? Tranquilo? Tudo bem, moçada? Tá todo mundo entendendo? Professor, Oi? pesquisa teórica empírica e a outra como que é? Conhecimento empírico? Ah, Tem duas possibilidades, né? sim, compreendi. Beleza, muito bom. Você é de onde, Tainara? Eu sou de Bom Jesus, Ah, do sul do Piauí, né? isso. Atualmente eu estou aqui na Bahia fazendo mestrado. Estou aí tentando. Da Bahia? Isso. Ótimo, muito bem. Eu vi o sotaque assim, eu fiquei pensando, né? De onde... Eu sou daqui. Perfeito. Olha lá. Então, ficou claro, gente, esses 4 pontos aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá? E de forma complementar, né? O que não é ciência, não é isso? São esses conceitos que a gente estava tratando, né? O senso comum, não é isso? Tá? Então, assim, quando a gente não apresenta validação científica, a gente não pode ter aquilo como ciência, não é? Certo? Então, fica no campo do senso comum, né? A intuição, né? A sabedoria, né? Aquilo que vem da tradição, não é isso? Aquilo que a gente não consegue comprovar por método científico, né? Algum método válido, não é isso? E quando a gente fala de validação de método científico, é um outro ponto importante que a gente precisa tratar, que eu não sei se a gente consegue contemplar na aula de hoje, na próxima aula, mas toda pesquisa ela tem que ter validade, né? E a validade ela passa pelo método científico, ou estatístico, né? Ou pelo método científico qualitativo, né? Por exemplo, análise de conteúdo, né? Tem até uma pergunta que eu coloquei lá sobre análise de conteúdo, justamente para fazer com que vocês já tentassem buscar entender o que seria esse método, porque quem trabalha com pesquisa qualitativa, né, e no campo que a gente vai trabalhar, no ensino médio, no ensino fundamental, muitas das nossas pesquisas, elas vão ser qualitativas, né, a gente precisa analisar isso, né. Desculpa, alguém levantou a mão, foi o Alex, e tem a Joandra, né. Joandra, você quer falar? Pode ficar à vontade. Quando você está falando aí sobre essa questão de o que é ciência ou não, né, o que está no senso comum, muitas vezes não é levado como ciência. Nesse caso, algumas coisas, por exemplo, da educação popular, por exemplo, antes estavam no senso comum e hoje já é considerado ciência, né? Algumas coisas, como você falou, que está na cultura, que é cultural, que antes não era nem levado em conta, mas que hoje é olhado de outra forma. Perfeito. Faz sentido? Totalmente, né? Totalmente. A questão é a sistematização pelo método, não é isso? Quando a gente consegue sistematizar isso se torna ciência, né? Questões relacionadas a gênero, questões relacionadas a racismo,
questões relacionadas a afroempreendedorismo, todas essas questões que antigamente estavam no campo cultural sociológico, né, antropológico, hoje já estão dentro do campo científico. Eu pesquiso, por exemplo, afroempreendedorismo, certo? Ou seja, por meio de pesquisa estatística, não é isso? Então, assim, a gente já tem um avanço muito grande nesse sentido. Bom você trazer isso, porque às vezes a gente pensa que essas questões elas não avançam, e têm avançado muito, né? Questões voltadas para a cultura, questões voltadas para uma visão mais sociológica, questões voltadas para uma visão mais antropológica, questões voltadas para um aprofundamento do que é o entendimento do que é a sociedade, né? Então, isso tem avançado bastante, certo? E é muito importante, né? O que você trouxe é importante, porque o que talvez a gente pense que é empírico em algum momento, em outro momento já não é, né? Em questões de gênero, por exemplo. Questões de gênero, tudo isso que eu discuti há um tempo, um pouco atrás, né? Elas não tinham essa profundidade, né? E não se tinha essa profundidade de pesquisas voltadas para esse campo, né? E hoje em dia isso já é uma realidade bem aprofundada do que são todas essas questões. Perfeito? Então, muito, muito bom, muito interessante que você trouxe. Perfeito. Então, só complementando, né? Uma questão do que não é ciência, né? Aquilo que a gente não consegue sistematizar, como a gente está vendo aí, né? Aquilo que a gente está no senso comum, né? No bom senso, na intuição, por exemplo, aquele exemplo que eu dei daquele senhorzinho que está lá na roça, que entende bem da questão do clima, da questão do campo das chuvas e todas essas visões, né? Então, isso também, em algum dado momento, já não pode ser visto como ciência, né? Mas, a partir do momento que a gente sistematiza, claro que né? Claro que a gente avança nesse sentido. E outra questão, a questão ideológica, né? Essas visões ideológicas, né? Que a gente não consegue trazer isso para o campo daquilo que a gente entende como sistematização de ciência, não é isso? Certo? Ou seja, a ideologia, ela foge um pouco desse campo da realidade, né? Então, assim, a ciência, ela trata das coisas reais, não é isso? Daquilo do que é real. A gente traz, busca fazer com que aquela abstração da realidade, né, aquele momento de abstração da realidade, possa ser testado, possa ser conduzido por meio de um método científico. A questão ideológica das ideologias, ela está muito no campo das percepções sensoriais, né, do conceito de ideia, não é isso? Certo? Ou seja, está muito focada em como a gente, nessa visão do que seria uma ideologia mais voltada para, que não é o nosso caso de discussão, mas do que seria uma ideologia mais voltada para a esquerda, do que seria uma ideologia mais voltada para a direita, né? Está no campo, né, da consciência social, né? E se a gente não sistematiza, a gente não consegue encaixar isso dentro da perspectiva do que seria muito bem, Juliana, perfeitamente. Certo? Então, assim, dentro do campo científico, a gente não consegue encaixar a priori o que seria ideologia, né? A não ser que a gente aprofunde esse conceito, por exemplo, que a Juliana trouxe para a gente, né? De ideologia, né? Muito importante, tá? Essa questão da neutralidade, né? Muito importante que você trouxe, né? Eu estou avançando em alguns pontos que é para a gente ir encaixando, né? E percebendo que em investigação científica, a gente vai discutindo os pontos e a gente vai clareando a nossa visão, levando em consideração aquilo que a gente vai trazendo. E que os colegas vão trazendo. Eu acho que é interessante assim. Quando a gente fala de neutralidade, dentro de pesquisa científica, de investigação científica, a gente está falando de imparcialidade. A gente está falando de viés de pesquisa, certo? No campo que a gente está tentando discutir aqui, que é o campo da nossa visão prática, do dia a dia da nossa sala de aula, os alunos no nosso dia a dia. Mas, por exemplo,
que ter ideia de que facilitadores do processo, a gente não pode interferir no resultado, né? A gente não pode apresentar o que a gente chama de viés do pesquisador. E a gente tem que saber também que, mesmo que a gente não tenha intenção, mesmo que a gente não tenha essa visão de querer interferir na realidade, ao tempo que a gente está pesquisando, a gente já está interferindo, né? Por conta de quê? Porque nós temos os nossos preconceitos, não é isso? Certo? Então, é quase que impossível, certo? Que a gente, como pesquisador, não tenha o mínimo de interferência naquele objeto de estudo que a gente está trabalhando. Por quê? Porque nós temos os preconceitos, as nossas experiências anteriores sobre aquilo, não é isso? Sobre aquilo que a gente está tentando, tá? Então, é muito importante a gente perceber essas questões de neutralidade e imparcialidade em pesquisa científica, em investigação científica, tá? Neutralidade significa dizer que eu não estou participando, não é isso? Imparcialidade é que eu estou no campo, mas estou distante do objeto a partir daquilo que eu apliquei como coleta de dados, certo? Mas só que em um campo ou outro, mesmo assim, a partir da nossa lente, a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa realidade, em um ponto ou outro a gente acaba interferindo. Porque é impossível a gente não ter uma interferência dessa visão de mundo, porque a gente adentra o campo com os nossos conceitos anteriores, com os nossos preconceitos. Né? Com as nossas Sidney, por favor. Oi, professor. Boa noite, pessoal. Alex, ele tinha levantado a mão antes. Mas eu acho que o Alex é porque ele está levantando a mão sem querer. Ele nunca baixou. Ah, tá. Então, professor, eu Alô? fiquei... Pessoal, Tá ouvindo? boa noite, estão me ouvindo? Alex vai falar. Sim, pode falar. Boa noite. Pessoal, desculpa, é porque eu estou acompanhando a aula pelo celular, então eu posso ter apertado algum botão aqui, tá bom? Mas eu estou só ouvindo a aula atentamente aqui, tá? Valeu. Pois não, Sidney, fica à vontade. Ô, professor, quando o senhor falou dessa questão da ideologia, eu parei para refletir. Será que a questão da ideologia não interfere no indivíduo quando ele vai fazer a produção científica? É o que a gente está falando de imparcialidade, né? Sim. De neutralidade, né? Porque a partir de um determinado momento que a gente se baseia em um referencial teórico, a gente já está sendo influenciado por o que aquilo quer dizer, né? Sim, é por isso que a gente está comentando, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente adentra ao campo, a gente adentra a pesquisa. Nós temos 3 momentos claros, né? Em pesquisa. Eu acho que até foi uma pergunta lá que eu coloquei para vocês. Isso é muito importante a gente discutir isso, porque eu não sei se a gente discute isso a todo tempo, né? Mas nós temos 3 momentos. Uma questão relacionada à ruptura, não é isso? Uma questão relacionada à pesquisa de fato e uma questão relacionada à apresentação dos resultados. Quando a gente fala tudo isso que a gente está falando agora, sim, a gente está falando do primeiro momento, da ruptura. Certo, professor, pode prosseguir. Sidney? Oi. Quando a gente está falando disso que a gente está falando, certo? Ou seja, a ideologia ela interfere no resultado, aquilo que eu sei interfere no resultado, a literatura interfere no resultado, é justamente esse momento de ruptura, é o choque, não é isso? É o estranhamento, não é isso? Certo? São essas questões que a gente tem a priori, não é isso? E nesse momento inicial, é um choque muito grande para a gente, como pesquisador, entender aquilo o que a gente quer como pesquisa, não é isso? Às vezes a gente não tem essa clareza, por isso que a gente chama de ruptura, os autores chamam de ruptura, né? Porque a gente vai quebrar
com as amarras que a gente tem a partir do conhecimento anterior que a gente tem, né? A partir daquilo que a gente está discutindo como problema de pesquisa, não é isso? Problema que a gente adentra ao campo e vai discutir isso mais profundamente. Então, esse primeiro momento é o primeiro momento de ruptura, de estranhamento com aquilo que a gente está buscando, não é isso? Com o entendimento sobre essas questões anteriores, que envolve tudo isso que a gente está dizendo, né? Questão de imparcialidade, de neutralidade, questão de entender aquilo que vai influenciar mais, aquilo que vai influenciar menos, questão de viés de pesquisa, não é isso? Tudo isso. Nós temos uma discussão muito interessante, estou muito feliz, né, gente, porque está muita gente participando. Janete e João Ricardo. Janete, eu acho que levantou primeiro, depois João Ricardo, por favor. Oi, professor. Oi, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Professor, nessa questão da imparcialidade, eu fiz o curso de jornalismo, né, e muita gente debate, né, agora, que, na verdade, não existe imparcialidade total, né, porque até a questão da gente escolher um tema já significa que é parcial. Por exemplo, diante de tantas coisas para pesquisar, se eu coloco um tipo de pesquisa, de alguma forma eu já não estou sendo mais totalmente parcial, né, porque eu estou fazendo uma escolha no meio de muitas. Isso a gente entende também no campo da pesquisa, que imparcialidade total, ela não é possível? Perfeitamente, né? Perfeitamente. Mas assim, deixa eu responder daqui a pouco, depois do João, tá bom, Janete? Perfeito, obrigada. Bem, obrigado. João. Desculpa ter te interrompido. Obrigado, professor, pela participação. Boa noite às colegas e os colegas. É um prazer estar participando aqui dessa disciplina. Eu acho que eu concordo, né, com a colega Janete, né? E aí eu deixo uma pergunta para o professor, se ele não acha que, né, nesse padrão que se apresenta a imparcialidade, né, na pesquisa, se isso não é resquício ainda de uma visão positivista da ciência, né? Visto que esse era um dos bastiões mais elencados, né? Pelos adeptos dessa visão científica. Perfeito. Muito obrigado, professor. De nada, que legal, que legal. Então, Janete e João, não sei se eu consigo responder, mas olha só, quando a gente fala de imparcialidade, né? O que é que a gente quer como imparcialidade? É a gente refutar, né, a priori, o que a gente chama de juízo de valor, né? Não sei se você concorda, mas é aquele primeiro julgamento, né? E a gente quer, na realidade, entender uma probabilidade das situações, não é isso? Então, assim, quando a gente fala de imparcialidade, a gente está no campo das probabilidades, não é isso? E isso não quer dizer que a gente não vai interferir, porque é impossível a gente não interferir a partir do momento que a gente adentra o campo já com algum conhecimento prévio sobre aquilo, não é isso? Como você falou, a partir do momento que eu escolho um objeto de estudo, eu já estou ali, né, com algum tipo de pré-julgamento, de preconceito sobre aquilo, não é isso? A partir dos meus conceitos sobre aquele objeto, certo? Então, quando a gente fala sobre isso, talvez, não sei se seria o correto dizer, mas quando a gente fala de imparcialidade, a gente está caminhando para o lado das probabilidades, não é isso? Da possibilidade de entender esse fenômeno, esse objeto, né, a partir das probabilidades, né, das realidades, não é isso? Das várias realidades, né, porque um fenômeno ele não tem só uma realidade só, não é isso? Certo? E, João, quando eu falo sobre a questão do positivismo, certo? Sobre essa questão da imparcialidade do positivismo, de fato, isso é um novelo que não tem fim, né? Porque nós temos duas visões claras, né? Uma visão positiva do mundo, uma visão mais construtivista de mundo. Visão positiva está muito no campo das pesquisas quantitativas, né? Visão construtivista está muito no campo das pesquisas qualitativas. Quem é positivista, eu não estou dizendo que isso é verdade, mas o que se lê, o que a gente percebe das discussões quem é positivista vai dizer assim, olha, eu preciso ser imparcial
porque o meu resultado ele tem que ser fidedigno, porque eu preciso generalizar, né, esse resultado para todos os contextos, certo? E quem é qualitativo, né, construtivista, diz assim, olha, o fenômeno ele precisa ser explicado, aprofundado. E eu não posso explicar um fenômeno tendo como ponto uma simplificação da realidade, que é essa visão mais positivista. Tá? Então, nós temos aí duas correntes epistemológicas que estão se degladiando, entre aspas, né, por vários, assim, né, é uma confusão que não tem fim, né? Ou seja, é uma discussão que a gente diz quem é melhor do que o outro, não existe, né? Certo? Eu, na minha pouca experiência de pesquisa, para mim, é muito mais fácil eu fazer uma pesquisa quantitativa do que uma pesquisa qualitativa, tá? Porque uma pesquisa qualitativa eu tenho que ter um método mais rigoroso até do que uma pesquisa quantitativa, tá? Para que eu tire a possibilidade dos questionamentos, né, advindos dessas discussões epistemológicas, né, de cada corrente teórica, corrente mais positivista, quantitativa, corrente mais qualitativa, né? Então, assim, na minha percepção, uma pesquisa qualitativa, ela é muito mais, a gente tem muito mais dificuldade do que uma pesquisa quantitativa. Por quê? Porque uma pesquisa quantitativa, como você está dizendo, nós temos um número que vai dizer, né, o resultado. A única dificuldade que a gente vai ter ali é como é que eu explico aquele número dentro da teoria. Tá? E na pesquisa qualitativa eu tenho dois problemas. Como é que eu vou explicar a narrativa dentro da teoria e como é que eu vou explicar, por exemplo, o discurso dentro da teoria? Porque quando a gente fala de discurso, a gente não está falando só do texto, a gente está falando do contexto, né, de toda essa perspectiva. Alguém levantou a mão. O FIPI levantou a mão. Opa, professor, sou eu, o professor David. Você permite eu fazer uma fala? Claro. Eu não sei se eu vou empolga, né? Eu não sei se eu estou falando muita bobagem, né? Mas não, tá ótimo. Eu só acho que seria interessante também trazer, eu vi a pergunta aqui dos meninos, das meninas, né? É interessante porque, às vezes, a gente fala positivismo, neopositivismo ou não positivismo, e, às vezes, a gente também tende a dividir a produção científica, né, a produção acadêmica, ou em uma perspectiva positivista ou em uma perspectiva não positivista, né? E tem outras classificações também, e aí a minha fala é só mesmo para falar dessas classificações, né? Algumas pessoas costumam classificar o que a academia produz, né, em ciências que eles chamam de formais, né? A matemática e a lógica, por exemplo, são ciências formais. E aí a objetividade, o que é produzido no aspecto objetivo ali é inegável, né? A raiz quadrada de 4 é 2, né? Se você jogar uma proposição numa tabela verdade em termos de lógica, você vai ver ali se é uma tabela contingente, aquela coisa toda, né, de lógica. Então, são verdades objetivas, né? E isso não está em jogo se há uma perspectiva positivista ou não. É a questão de um cálculo e a resposta formal daquele cálculo ali, né? Se é verdade ou não, aí é outra coisa, é outro campo, né? Mas que os cálculos levam irrefutavelmente para aquele lugar ali. Então, é uma verdade objetiva, né? 2 mais 2 igual a 4, a não ser como lá no aquele filme da década de 80, né? Que o cara torturou o outro até dizer que 2 mais 2 era igual a 5, né? Esqueci o nome do filme. Mas nós temos as ciências empírico-formais, como, por exemplo, a física, né? A física, ela trabalha com dados empíricos, mas à luz da matemática, da lógica, e acaba produzindo uma verdade, né? Porque se você coloca um feixe de luz, né, sobre uma curvatura de uma lente côncava,
ela vai dar um ângulo X e tal, então vai dar uma verdade também que é objetiva, né? Com base em cálculos e em dados empíricos. Agora, nós temos, e aí é o nosso caso aqui das ciências humanas, o que alguns autores, como o Ladrier, que eu falei no começo, né, que chama de ciências hermenêuticas, porque aí a gente entra na esfera não da produção ou da obtenção de verdade, mas na esfera da interpretação da realidade, que é uma perspectiva mais hermenêutica, né? Aí a coisa fica mais em termos de Bauman, né, a coisa fica mais líquida, né? A discussão sobre a objetividade de uma verdade objetiva é diluída e deixada um pouco de lado para a questão da interpretação. Quando eu trabalho com documentos históricos, aqui tem pessoas da história, né? Eu vou dar minha versão a respeito daquele documento, que é algo factual, mas que a luz, né, vai ser a produção ali do conteúdo vai ser a luz da interpretação de quem faz a leitura dos documentos ali, né, materiais. Tanto é que na história a gente vai mudando de perspectiva sobre determinados documentos, né. Hoje mesmo eu li uma reportagem sobre novos fatos que surgiram sobre a questão da origem do homem, uma coisa assim, né. Então, da humanidade. Então, nós temos essas ciências que, inegavelmente, produzem verdades objetivas, a matemática, a lógica, a física. Depois elas são refutadas. Por quê? Porque surgem novos fatos que obrigam a isso, mas não porque tem a ver com uma interpretação contextual, histórica, né? Que é diferente da pesquisa em história, que é diferente da pesquisa em sociologia, antropologia, economia, até economia também, né, que é considerada uma das ciências sociais. E na filosofia, que nem ciência é, né? Então tem essa dimensão interpretativa que é hermenêutica, né? Era essa a minha contribuição, professor. Desculpa eu ter invadido a sua aula, porque esse tema me deixa assim motivado. Nada, eu que agradeço, acabo aprendendo muito, né? Muito obrigado. Tá? Que bom, né? Essa questão da hermenêutica é interessante, né? Porque a gente tem avançado nisso, não é isso? A gente tem as questões humanas, elas têm muito. Quando a gente fala de religião, quando a gente fala de sociologia, quando a gente fala desses campos, né, de comunicação, inclusive, né? Essa questão da hermenêutica tem sido muito utilizada para discutir esses pontos, né? Travou aqui o professor. Imagem e áudio. Voltei. Chegando, tô na sala? Agora sim. Agora sim. Olha. Ok, continuando aqui. Tem um questionamento da Cida que eu achei interessante. Então, é um ponto de discussão bacana, né, para a gente trazer para vocês. Então, assim, ela diz assim, professor, diante das discussões aqui apresentadas, eu posso compreender que a técnica de pesquisa análise de conteúdo me favorece um caminho melhor para que a subjetividade não possa interferir nos resultados do estudo. Perfeito. Então, assim, primeiro entender, né, que a análise de conteúdo tem várias possibilidades, né? Não existe só a análise de conteúdo da Bardin, né? Da Laurence Bardin, que é a pioneira. O primeiro livro dela é de 1978, né? Que é a que mais trabalha com análise de conteúdo. Mas existem outros autores que trabalham com análise de conteúdo. Por incrível que pareça, a análise de conteúdo tem um viés quantitativo também, né? Não é só qualitativo, mas ela é utilizada principalmente para estudo de caso, né? Isso que a gente precisa de uma triangulação de dados, né? Um bom estudo de caso, a gente tem vários dados, né? A gente tem uma coleta de dados diversificada. Por exemplo, documentos, né? Observação, entrevista. Então, assim, a análise de conteúdo, ela cabe bem, né? Para isso. Então, assim, subjetividade tem a ver com análise de conteúdo? Tem, não é isso? Certo? Porque quando a gente fala de subjetividade, a gente está no campo daquilo que é aprofundamento do conhecimento de um fenômeno específico, não é isso?
certo? Então, é como se a gente estivesse trabalhando num estudo de caso, né? Só que a gente tem que ter cuidado, porque, geralmente, o que se tem nas pesquisas é que meio que tudo é estudo de caso, né? E não é verdade, né? Um bom estudo de caso, ele tem pressupostos, né? Para que a gente possa aplicar um estudo de caso, né? Tem um protocolo a ser seguido, né? Então, o que é um bom estudo de caso? E para depois a gente trazer isso para o conceito de análise de conteúdo. Um bom estudo de caso é aquele que está no campo de um problema do tipo como acontece alguma coisa ou por que acontece alguma coisa, certo? E aí a gente vai responder esse tipo de problema. Quando eu digo como acontece alguma coisa, eu estou tentando entender profundamente o que é isso, né? Da mesma forma do porquê acontece alguma coisa, que eu estou tentando explicar isso. Então, é um aprofundamento do conhecimento sobre um fenômeno específico. Tá? Então, a análise de conteúdo tem 3 pontos. Nós temos a pré-análise, a análise em si e depois a apresentação dos resultados. Tá? Que é justamente para entender como é que a gente busca um fortalecimento de entendimento sobre o que é aquele fenômeno na sua perspectiva subjetiva, tá? Por quê? Porque quando a gente fala como e porquê num problema, a gente está caminhando para um lado mais abstrato, né? Para um lado mais subjetivo, então de um fenômeno mais subjetivo. E aí, consequentemente, quando a gente trabalha com análise de conteúdo, tem uma coisa que é super interessante, que precisa ser definido ou a priori ou a posteriori, que é o conceito de categorização. Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber como, né, o empreendedorismo social impacta no desenvolvimento humano, eu tenho que entender na literatura possíveis categorias que possam aparecer para que, quando eu vá para o campo, eu possa fazer um contraponto e voltar para a teoria para entender se eu achei nas entrevistas que eu fiz, né, aquelas categorias que eu defini a priori, não é isso? Porque, senão, vão aparecer o que a gente chama de categorias a posteriori, não é isso? Pode aparecer alguma coisa na entrevista que a literatura não me deu, né? Que a literatura não apresentou para mim a priori, não é isso? Então, eu posso aprofundar o conhecimento teórico sobre aquilo. Então, quando a gente fala... Joandra, por favor. Até porque, professor, por exemplo, uma pesquisa em que eu vou fazer meu referencial teórico hoje, né, eu vou procurar um autor que já escreveu sobre aquilo, e muitas vezes a pesquisa que ele fez, com os dados que ele fez, ainda não chegou ao conhecimento que outras pesquisas que vieram depois dele, né, conseguiram pegar outros dados novos que foram surgindo, né, até por conta de métodos, por conta de recursos, né? Então, eu vejo isso nessa questão da ciência, que ela evolui nesse sentido, de dizer, olha, recursos que hoje nós temos em mãos para pesquisar, né, para ir além, outros pesquisadores antes de nós não tinham acesso a esses recursos, né? Muito bem. Então, assim, é assim que a gente vai avançando, né? É assim que a gente vai aprofundando esse conceito de ciência, como o professor estava falando, né? A gente vai... né, avançando as verdades, né, que em momentos são absolutas, mas não são verdades absolutas, né? A gente daqui a pouco quebra aquela verdade e outra verdade aparece, e assim a gente vai avançando. Ciência é desse jeito, né? É como se fosse uma casa que cada um chega lá e vai colocando um tijolinho, né? E vai construindo essa casa, a ciência, né? No decorrer do tempo, né? Cada um com a sua verdade momentânea, né? Porque não existe verdade absoluta, mas que aquilo vai avançando o tempo inteiro. Tá? Então, só complementando essa visão do que é análise de conteúdo, um ponto importante é você entender bem o que é categoria, né? Por exemplo, se você está na sua sala de aula e você quer fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa, por exemplo, mas o novo sempre vem, né? Como diria o Belchior, né? Não tem jeito. Né? Sempre vem. Agora nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Que a gente precisa, como docente, né, como professor, entender essa nova realidade, né?
que é a utilização da inteligência artificial, né? Daqui a pouco a gente precisa avançar nesse sentido. Então, a gente precisa perceber que o mundo ele vai evoluindo e a gente precisa evoluir com o mundo, né? A gente precisa evoluir também, né? Precisa entender que a mudança, ela vem independente da gente querer ou não, né? Da gente aceitar ou não, né? Sempre vem, não tem jeito. Então, por exemplo, se eu tenho uma pesquisa lá na minha sala de aula, que eu quero entender, por exemplo, não sei, quem é que pode me dar um exemplo aí de alguma matéria que vocês estão trabalhando? Algum colega possa trazer um exemplo de uma disciplina que está trabalhando? Quem é que trabalha com história aí? Ou, sei lá, com geografia, ou com alguma outra matéria? Janete, por favor. Oi, professor. Eu estou trabalhando agora com a escravidão, né, desde a antiguidade, e pedi para o pessoal, os alunos e alunas, fazerem uma pesquisa sobre o racismo estrutural, porque eu quero levar por esse caminho, né? Começo com a escravidão desde a antiguidade, passo aqui pela escravidão moderna no Brasil, e aí para chegar nos preconceitos que nós temos atualmente, que é também resquício da escravidão, né? Tanto o racismo quanto alguns preconceitos, né, de cor, né? Perfeito, perfeito, muito interessante. Então, assim, como é que a gente poderia definir, por exemplo, uma pesquisa utilizando, por exemplo, uma análise de conteúdo nesse campo, né? Dentro desse conceito de escravidão. Primeiro, a gente tem uma literatura enorme sobre isso, né? E aí a gente poderia, a Janete já está fazendo isso, né? Fez com que os meninos pesquisassem isso, né? Fossem buscar conhecimento e literatura sobre o tema, né? Joaquim, por favor. Seu microfone, Joaquim. Eu não consigo te ouvir ainda. Vocês estão ouvindo? Joaquim? Desculpa, Joaquim, me perdoe, mas eu não consigo te ouvir. Depois, né? Ok. Então, vamos voltar aqui para o caso da Janete. Então, assim, a primeira coisa, se eu quisesse trabalhar com análise de conteúdo, tendo como ponto de partida a minha sala de aula, né, é fazer com que eles buscassem literatura sobre aquilo. Depois, a gente poderia separar essa sala em grupos, né, e a partir da literatura que a gente tem sobre aquilo, começar a entender quais são as possíveis categorias, né, que a gente pode ter. Escravidão tem a ver com o quê? Tem a ver com, sei lá, racismo estrutural. Escravidão tem a ver com o quê? Tem a ver com desigualdade social. Ou seja, nós vamos definir categorias a priori, que estão na literatura, né? E aí, a partir dali, a gente poderia fazer, sei lá, entrevistas com alguém que a gente pudesse perceber, porque a escravidão ela não se manifesta só na perspectiva que a gente tem do imaginário, daquilo que a gente entende e que a gente vê como escravidão, mas a gente pode definir a partir da literatura e fazer dali um roteiro de entrevista, né, e aplicar aquilo, né, com as pessoas, né, para que a gente possa entender, né, o que é que a sociedade entende sobre aquilo, né, sobre o que seria de escravidão, né. E depois dali, a gente poderia confrontar aquilo que as entrevistas disseram com os documentos que eu tenho sobre escravidão, com a observação da realidade que eu tenho sobre aquilo que é a escravidão moderna, né? Sobre aquilo que se manifesta como escravidão e não deixou de ser, né? E a gente percebe muito isso dentro da perspectiva do racismo, né? Do preconceito, né? E todas essas questões. Então, e a partir daí, a gente trazer um resultado dentro da visão do aluno, não é isso?
quem vai apresentar o resultado é o aluno. O professor não entra e volta aquele conceito de imparcialidade, de neutralidade, não é isso? A gente facilita o processo, mas a gente não adentra o processo, porque o processo é dos alunos, não é isso? São eles que vão apresentar isso, certo? E aí, a gente poderia ter um entendimento daquela turma para aquela sala de aula e avançar aquilo para o contexto geral da unidade escolar, ou do que seria escravidão, tá? Dentro da visão da Janete. Eu não sei se eu consigo responder, mas é mais ou menos isso que eu penso, né? De como é que a gente poderia fazer uma pesquisa sobre isso, né? Levando em consideração a análise de conteúdo, tá? Bruno. Oi, professor, boa noite, me ouve? Sim. Então, professor, só para complementar o que a gente está discutindo aqui a aula toda, né? Eu penso a partir do seguinte ponto, que a análise do conteúdo, às vezes ela nos dá um direcionamento que a gente não encontra na pesquisa de campo, né? A gente vê, às vezes, um fragmento que está faltando e a gente pode até mesmo focar nesse fragmento que faltou ser aí apontado durante os textos aí que a gente analisa. Eu penso assim, Bruno, né, que poderia ser o primeiro passo antes da gente ir para uma pesquisa de campo, por exemplo, entendeu? Só para acrescentar aí na aula. Obrigado, professor. De nada, Bruno. Olha só. Complementando o que o Bruno falou, tem um conceito, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, que é muito importante, tá? Então, assim, eu não sei, mas a priori me parece que todos nós que estamos aqui, a possibilidade que nós temos a priori é de aplicar pesquisas mais qualitativas dentro do nosso campo da realidade da sala de aula, tá? E aí, pesquisa qualitativa, nós temos várias, que eu posso até comentar daqui a pouco. Mas, complementando essa visão de análise de conteúdo e de pesquisa qualitativa, tem um ponto que é primordial, né? Que é o conceito de saturação, tá? Então, assim, uma boa pesquisa qualitativa, independente de ser pesquisa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de graduação, uma boa pesquisa qualitativa, ela leva em consideração esse conceito de saturação. O que é a saturação? Saturação pressupõe que eu vou ao campo, vou colher material, pode ser de entrevista, pode ser de observação, pode ser dentro do conceito etnográfico, de participação, de observação participante ou não, e volto para discutir isso à luz da teoria. Toda vez que eu vou fazer esse caminho, né, sempre de ir ao campo de pesquisa, coletar dados e voltar. Enquanto acontece alguma coisa nova, certo? Enquanto estão aparecendo dados novos, conceitos novos, categorias novas, né? Eu continuo essa pesquisa, eu vou avançando. A partir do momento que eu vou ao campo e quando eu volto não tem mais nada significativo, aí eu estou nesse momento que a gente chama de saturação dos dados, certo? Então, o importante da pesquisa qualitativa, um dos pontos fundamentais é a gente tentar alcançar esse conceito de saturação dos dados, tá? Tanto faz ser uma pesquisa de análise de conteúdo, tanto faz ser uma pesquisa de análise de discurso, tanto faz ser uma pesquisa etnográfica, tanto faz ser uma pesquisa netnográfica, tanto faz ser uma observação participante ou não, todos esses, tanto faz ser uma pesquisa focal, né, de um grupo focal, né, tudo isso, enquanto a gente consegue avançar e ter dado novo, a gente precisa continuar. A partir do momento que não temos mais dados novos, aí a gente não precisa mais, né? Entenderam esse conceito? Janete, é uma boa ideia ou foi uma péssima ideia? Nossa, professor, não, perfeito. E é engraçado até porque algumas coisas que o senhor comentou era justamente o caminho que eu estava trilhando junto com os alunos e alunas lá do 7º ano. Ok. Gente, algum comentário sobre isso que a gente estava discutindo?
Tudo ótimo até aqui, professor. Então, eu vou avançar um pouquinho, que a gente já discutiu bastante sobre alguns métodos, né? Eu tenho aqui essa visão de produção do conhecimento, né? E aí a gente chega nesse conceito de características da investigação científica, né? A gente precisa refletir, discutir, explicar e relatar. Então, é uma pesquisa científica, não é isso? Primeiro, buscar explicações, formular hipóteses e proposições, ou proposições, né? Depois a gente precisa discutir isso, buscar explicações por meio dos conhecimentos disponíveis, a gente pensa logo aqui na literatura existente, não é isso? Depois a gente vai tentar explicar isso, tentar responder o problema de pesquisa, e depois a gente precisa comunicar os resultados. Isso é um ponto importante, né? Porque a gente precisa entender que a gente, como agente social, né, de transformação social, a gente precisa dar de volta à sociedade aquilo que ela nos deu, né, investiu em nós, né? Então, por exemplo, eu como pesquisador da UFP, não é isso? Um dos meus propósitos é voltar para a sociedade aquilo que ela investiu em mim, né? Certo? Então, assim, eu estou aí, passei no concurso público, né? A sociedade paga meu salário, não é isso? Então, eu preciso retornar à sociedade aquilo que ela investe em mim. Um dos pontos importantes é relatar todos os resultados de pesquisa que eu faço dentro do âmbito da Universidade Federal, né? Então, eu acho isso importante, um ponto muito importante. Quando a gente fala de buscar explicações e formular hipóteses e proposições, a primeira provocação que eu preciso fazer para vocês é o seguinte, né? Toda pesquisa tem hipótese ou não? E, complementarmente, o que é uma hipótese? Bora, foi uma provocação, hein? Hipótese é uma suposição, professor. Alguém falou aí. Railson? Sim. Depois o Joaquim, tá bom, Joaquim? Pois não, Railson. Quer complementar? Hipótese seria uma suposição, é algo que eu quero alcançar no fim da minha pesquisa? Ok, vamos lá. Joaquim. Depois a Janete. Joaquim? Joaquim? Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Estão me ouvindo, não? Mas agora eu tento agora aqui... sim, João. Sintonizou, né? Pois é, professor, depois que o senhor responder a questão do... Ok, depois que o senhor responder a pergunta aí do colega, eu gostaria de saber do senhor sobre ainda a questão da neutralidade lá, da imparcialidade, que a Janete também colocou. A questão da neutralidade que os juízes autogados falam, que em uma determinada causa, eles são neutros, são imparciais. Então, isso não existe também? É tirado, é abolido com essa teoria que foi aplicada aí da ciência, que o senhor está se referindo? Não sei se eu deixei nenhuma. claro. Não, de maneira nenhuma. Os juízes... você está falando dos juízes... Foi você, dos juízes que julgam as pessoas? Os juízes. Sim, os autogados, né, de direito. Né? Eles colocam muito a questão da imparcialidade entre uma determinada causa, entre um réu e o acusador. E com essa explicação sobre ciência que o senhor fez aí, inclusive a nossa colega Janete fez uma colocação a respeito da imparcialidade, que estudou na área do direito. Então, eu pergunto,
essa mesma neutralidade, essa mesma imparcialidade que os juízes dizem que, mas na realidade não existe neutralidade por completo, é isso que eu estou me referindo. Perfeito. Não Olha, existe Sim, posso comentar? Tudo bem? Posso Sim, comentar? acho que sim. Tá bom, então vamos lá. Eu não sei se eu consigo responder. Nesse campo aí que você está comentando do direito, dessas questões, eu não posso afirmar que os juízes, eles não são imparciais, eu não posso afirmar que os juízes eles não têm neutralidade, eu não tenho conhecimento de causa para isso também, né? Espera-se, né, que eles sejam imparciais e que tenham neutralidade diante daqueles que eles julgam, né? E eu não posso afirmar a ausência de neutralidade e a ausência de imparcialidade naquilo que eles julgam. Mas, diante daquilo que a gente está discutindo, no que se refere à neutralidade e imparcialidade, pressupõe que, né, todo ser humano, né, ele tem algum conceito anterior sobre aquele assunto, né, sobre aquilo que ele está discutindo, né. Então, eu não sei, mas talvez eu pudesse afirmar que dentro do campo disso que você está comentando, não tem 100% de neutralidade, 100% de imparcialidade, porque nós somos humanos, não é isso? Porque todos nós temos os nossos preconceitos, não é isso? Certo? Mas diante da visão técnica, diante da visão hermenêutica, diante daquilo que está sendo julgado, né, espera-se que todo juiz seja imparcial e que seja neutro. Perfeito? Perfeito. Janete. Oi, professor. Você fez duas perguntas, né? Uma do que seria a hipótese, que eu concordo com o amigo aí que respondeu, que é uma suposição, ou seja, uma ideia de que a gente tem, talvez pré-concebida de algo, né? Que aí com a pesquisa, então, eu acho que a gente tem que ter a hipótese para, então, fazer a pesquisa e com essa pesquisa a gente vai ver se aquela hipótese, ela é verdadeira ou não, é isso? Ok. Alguém quer comentar mais? Joandra, por favor. Inclusive, é um dos objetivos da pesquisa, né? Confirmar ou não a hipótese que a gente leva. Né? Muitas vezes a gente leva uma hipótese e aí, a partir dos objetivos que a gente traça, aí depois, com os resultados, a gente confirma ou não a hipótese que havia levantado antes. Demóstenes, por favor. Demóstenes? Seu microfone. Pronto. Então, o senhor falou já algumas vezes, nós temos os preconceitos. Esses preconceitos também, dentro do texto que nós lemos há pouco, dentro da disciplina, seriam os nossos paradigmas, é isso? Esses preconceitos? Quando a gente fala preconceito, só concluir aqui. Não é o preconceito que a gente tem em relação, por exemplo, aquilo que a gente entende da visão do que seria um preconceito que a gente tem, né? Um preconceito é um conceito anterior, não é isso? Então, assim, por exemplo, se eu for trabalhar com escravidão, eu tenho alguns conceitos que já estão incutidos na minha visão de mundo sobre o que seria escravidão. Perfeito? Entendi. Eu digo, então, esses pré-conceitos seriam os nossos paradigmas? Sim, as nossas verdades, né? As nossas verdades. Perfeito. Aí é outra coisa dentro dessa última pergunta. O senhor perguntou, toda pesquisa tem uma hipótese? Antes, essa eu acho um pouco profunda, porque o que seria toda pesquisa? Talvez eu tenha me expressado mal, né? Então, assim, o que é que eu quero dizer? Toda pesquisa científica, não é isso? Certo? Ou seja, toda pesquisa quantitativa e toda pesquisa qualitativa tem hipótese? Entendi. Era mais ou menos isso que eu queria, né? Professor, só reiterar aqui a fala dos colegas. Então, eu acredito que sim, que toda pesquisa científica, ela tem sim uma hipótese, pelo fato de que a pesquisa, ela parte desse interesse de resolver alguma coisa, né? A pesquisa, o conhecimento, ele parte desse interesse, ela vai partir, na verdade, de um desejo de observar determinada situação em determinado ambiente. Então, quando ela parte desse lugar, para resolver, né, para solucionar algo, ela já está ali
digamos, observando que algo precisa, não sei, ou, enfim, algo precisa ser respondido. Então, eu acredito que parte, sim, que toda pesquisa científica, ela parte de uma hipótese, né? Desse Ok, interesse de tentar resolver, de tentar solucionar, de trazer uma resposta para aquela questão. tudo bem, perfeito. Então, assim, partindo do pressuposto da discussão que a gente abriu aqui, eu posso dizer, né, que toda pesquisa tem hipótese, certo? Mas nós temos configurações diferentes, certo? Por exemplo, dentro do campo de administração, que é o meu campo de conhecimento, que eu trabalho, geralmente, quando a gente fala de hipótese, a gente está falando de uma pesquisa quantitativa, onde a gente vai testar alguma coisa, certo? Quando a gente fala de pressuposto de pesquisa, a gente está caminhando para o lado qualitativo, certo? Então, assim, mas o que seria uma hipótese? Uma hipótese é a nossa afirmação, né? Aquilo que a gente quer constituir como verdade daquele estudo e que a gente precisa entender, ao final do estudo, se aquilo se configura como verdade ou não, certo? Então, no campo da administração, que é o campo que eu tenho conhecimento, né, que eu posso falar de causa, né, geralmente, quando a gente trabalha hipótese de pesquisa, a gente está falando de uma relação de causa e efeito, tá? Então, assim, é como se A impactasse em B ou influenciasse em B, né? Tá? Mais ou menos isso, né? Está no campo da pesquisa mais quantitativa. Mas a gente tem que entender também o conceito de probabilidade, tá? E quando a gente fala de hipótese, a gente não pode ter uma visão de que a hipótese ela se configura como uma verdade absoluta, ela está no campo das probabilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo bem simples e até engraçado, né? Para a gente entender mais ou menos o que é que pode ocorrer quando a gente fala de hipóteses, não é isso? Ó? Então, vamos fazer de conta, gente, que eu tenho um gato e um rato, tá? E aí o gato corre atrás do rato para pegar o rato, e aí tem um cano de PVC à frente, aberto de um lado e fechado de outro. Aí o rato entra no cano de PVC e o gato vai lá para pegar o rato. O que é que pode acontecer daí? A primeira questão é saber qual é a largura desse cano de PVC, né? Quantas polegadas tem? Porque aí são vários canos. Tem cano que o gato entra, e tem cano que não dá para nada. Que o rato entra e o gato não entra. A primeira, assim, aí se pergunta, que largura é esse cano? Pronto. Você está no campo que a gente está querendo chegar. Mas vamos pensar outras possibilidades. O gato pode entrar no cano? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Se ele chegar primeiro, pode acontecer dele entrar. Pode acontecer do rato furar o outro lado do cano e sair do outro lado e o gato não pegar o rato? Pode sim. Pode acontecer do rato não entrar no cano e o gato entrar no cano? Aí já é mais difícil. Qual é a ideia aqui, gente? É mostrar para vocês que quando a gente trabalha com pesquisa, principalmente no campo hipotético-dedutivo, que é esse que a gente está percebendo aqui, que a gente vai tratar de uma hipótese mais de teste de hipótese, nós estamos trabalhando no campo das probabilidades. Tá? Então, assim, pode acontecer N coisas, não é isso? Então, a gente precisa testar, né, as probabilidades, que é o que a gente chama de intervalo de confiança, né? Certo? Então, por exemplo, outro exemplo simples para a gente entender essa questão do que seria hipótese e probabilidade é pesquisa eleitoral, né? Quando tem lá, diz a pesquisa tem 2% para mais e 2% para menos, né? Aquilo é o que a gente chama de erro aleatório, não é isso? Então, assim, pode ter um erro de 2% para mais, pode ter um erro de 2% para menos. É o que a gente chama de p-value 0,02, tá? Ou seja, nós vamos ter 98% de certeza, né, que é um intervalo de confiança. Então, é justamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Quando a gente trabalha com conceito de hipótese, a gente tem várias possibilidades.
A possibilidade que eu estou trazendo aqui para vocês é a que eu conheço mais profundamente, que é da área de administração, né? Se fosse falar em sociologia, filosofia, antropologia, aí nós temos outra visão, né? O que seria hipótese e como é que a gente trabalha isso, né? Dentro do campo do conhecimento. Perfeito, gente? Tranquilo? Sim. Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem? Ô, professor, Oi. aí, dentro dessa questão aí do gato e do rato, dentro da pesquisa científica, aí também seria o caso também de dizer assim, além de especificar que cano, quantos polegadas o cano teria, que rato é esse envolvido na situação, se é uma catita, se é um rato desse de esgoto, tudo isso sendo... É justamente isso, é a probabilidade, né? Ou seja, tem várias possibilidades, né? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? A gente não pode deixar de testar as várias probabilidades. Alex, quer comentar alguma coisa? Só acrescentar, estão me ouvindo direito? Sim. Eu queria até pedir desculpa, porque antes eu estava participando pelo celular, né? Agora eu já estou em casa aqui, estou pelo meu notebook. Então, professor, a gente pode deduzir que quanto maior uma pesquisa, quanto mais vasta for a quantidade de probabilidades, mais difícil será aquela pesquisa, ou a gente tem que procurar delimitar as hipóteses, né, nesse sentido de probabilidades. Esse exemplo daí do rato que o senhor deu, né? Quanto maior a quantidade de probabilidades, mais essa pesquisa vai oferecer uma certa dificuldade para ser realizada e se comprovada ou negada aquela hipótese. A gente pode deduzir isso? Pronto, vou dar um exemplo para você, que está aqui no campo da minha possibilidade de trazer para vocês de forma mais clara. É o seguinte, vamos pensar, por exemplo, que eu estou trabalhando dois conceitos. Qualidade e satisfação, tá bom? Então, assim, a minha pesquisa de literatura me diz assim, a qualidade impacta positivamente na satisfação. Tá entendendo? Então, nós temos uma relação de causa e efeito, não é isso? A impacta em B, certo? O que é que eu vou testar? É justamente essa minha realidade, é a nossa abstração da realidade. Então, eu tenho que definir bem o que é o meu problema de pesquisa, para tentar identificar o que é que eu vou trabalhar na literatura, para definir bem o que é a minha hipótese. Qual é a minha hipótese? A qualidade exerce um efeito positivo sobre a satisfação do cliente. Pronto. Eu vou testar outra coisa? Não. Eu vou testar só isso. Está percebendo? Eu não sei se eu consegui responder, mas é isso, né? Sim, sim. Nesse caso, professor, a hipótese, ela tem que estar bem definida, então, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Joandra, por favor. Oi, quando ele fala, por exemplo, de quanto maior a pesquisa, né, o campo de pesquisa, mais trabalho, vamos dizer assim, a pesquisa dará. Eu lembro da minha pesquisa na graduação, né, do meu TCC, porque eu queria pesquisar sobre os impactos da pandemia na educação, né? E aí, quando eu levei o tema, a professora amou e tal, mas aí ela disse, você quer pesquisar sobre isso? Ok. Mas você quer pesquisar todos os impactos da pandemia na educação? Aí ela foi explicar que não quanto entendi, maior... aqui para mim, eu não sei se foi minha internet ou... Oi, estão me ouvindo? Sim. Aí, como eu disse, aí quando eu apresentei o meu tema para ela, foi os impactos da pandemia sobre a educação. Né? Quando ele fala do quanto maior a pesquisa, as hipóteses. Então, eu já levei para ela o fato de que havia o impacto na educação. Né? E ela me explicou exatamente isso. Ela disse, olha, Joris, você tem que delimitar, porque quanto maior as hipóteses que você trouxer aqui para essa pesquisa, você tem que abordar todas elas, como o professor disse aí. Você vai ter que dizer, olha, se é na educação infantil, se é na alfabetização, se é no ensino fundamental ou médio. Né? Então, você tem que delimitar, porque quanto maior, tem que deixar todas elas, tem que falar sobre todas elas. Então, eu delimitei, né, o meu campo na alfabetização, né, na escola em que eu
E foi mais fácil para mim nesse caso, porque eu já fui direto para a alfabetização, então eu sabia que tinha tido impacto na alfabetização, eu só trouxe qual foi esses impactos. Perfeito. É justamente isso, né? Tudo bem. Então, gente, eu estou aqui no meu relógio aqui, já são 8 horas e 37 minutos. Professor Davidson, a gente pode encerrar ou a gente continua até as 9? Acho que a gente já está passando do horário, não? Professor Maurício, pode ficar à vontade, né? O senhor que manda aqui. Mas também se o senhor, porque a gente está percebendo também a falha na sua voz, né? O senhor está com a garganta um pouco... Essa mudança climática é horrível, né? Mas o senhor que manda, o senhor fica à vontade, professor. Perfeito. Então, gente, vamos só finalizar então, né? Então, quais foram os pontos de importância que a gente trabalhou hoje? Primeiro, entender o que é ciência e o que não é ciência, né? Ficou claro para todo mundo? Alguém quer comentar alguma coisa? Depois a gente foi discutir um pouco sobre as questões relacionadas à ciência, né? E à investigação científica, né? A produção do conhecimento, tá? Como a gente está vendo aqui no slide. Também está tudo ok? Ficou claro? E aí a gente adentrou um pouco em alguns métodos, né? Como falamos de análise de conteúdo, né? Falamos um pouco sobre análise análise qualitativa, análise quantitativa, né? Alguém quer comentar? Ficou alguma dúvida? Se tem algum questionamento que a gente possa esclarecer mais? Tudo bem? Fique à vontade. Tudo bem? Tranquilo? Demonstre, por favor. Eu já estudei, já estudamos o conhecimento científico, a pesquisa científica, e realmente várias dúvidas surgem na hora da prática mesmo, professor, na hora que a gente vai elaborar o trabalho científico. Aí é que surgem várias dúvidas. Da explicação, por enquanto, foi ótima. As dúvidas vão surgir na prática mesmo. É a minha experiência que eu tenho enquanto estudante dessa disciplina. Tá. Eu queria que vocês refletissem para a próxima aula qual é o papel do professor na formação, né, para a investigação científica. Obrigado, Alex. Na realidade, a aula ela só é boa e interessante a partir daquilo que vocês trazem para a sala de aula, né? Eu acho que isso se reflete muito no que o professor também trabalha, né? A gente só consegue dar um bom resultado quando a gente tem uma turma maravilhosa como essa turma aqui, né? Com boas discussões, com boas análises, não é isso? Obrigado aí a todos, tá? Então, eu queria que vocês refletissem sobre qual é o papel do professor na formação do conhecimento, né? Para a próxima aula, eu queria que vocês fossem para a sala de aula de vocês, não sei se estão de férias, mas se estão trabalhando, ou se estão voltando para a sala de aula, eu queria que vocês refletissem no dia a dia de vocês sobre esse papel, né? Da importância do professor nessa formação, tá? E esse vai ser o nosso ponto de discussão na aula seguinte, tá? Na aula do dia 29, tá certo? Queria que vocês levassem esse tempo aí para pensar, refletir sobre isso, né? E trazer para a sala de aula várias questões. Paulo, por favor. Professor, obrigado. Realmente a aula foi muito esclarecedora e até essa perspectiva que o senhor traz da atuação do professor na sala de aula. Eu sou advogado de formação e atuo no sistema prisional. Eu estou falando de São Luís do Maranhão, mas sou da Bahia. E tem um texto como referência bibliográfica que o senhor trouxe, que é a questão o texto da Carina Soares do Nascimento, que ela fala justamente sobre a aplicabilidade do conhecimento científico, da pesquisa científica no espaço escolar. Então, para os internados, né, os apenados que estão em cumprimento de medida socioeducativa ou medida ou sentença
já sentenciados, a gente tem uma expectativa de que esse conhecimento científico, essa busca da pesquisa, ela siga como um indutor de conhecimento e, acima de tudo, um indutor de transformação. Quando a gente coloca propostas de pesquisa, propostas de busca de texto, a Laurence Bardin, ela traz um referencial extremamente interessante, até inclusive na análise das sentenças. Então, essas demonstrações que o senhor traz aqui na aula, que já foram colocadas no nosso ambiente acadêmico, elas foram realmente muito, muito proveitosas. Eu gostaria de aproveitar realmente esse espaço para poder sinalizar isso para o senhor, e essa perspectiva que o senhor coloca para a gente, essa sugestão, né, dessa reflexão em sala de aula, ela realmente é muito oportuna. Obrigado, professor, obrigado a todos os colegas. Muito obrigado, Paulo. Obrigado mesmo, tá? Essa é a ideia, né? É a gente discutir na perspectiva coletiva e fazer com que isso avance para o nosso dia a dia, né? Para a nossa prática diária dentro da sala de aula, né? Isso, e nos espaços que a gente estiver, né, trabalhando essas questões, tá bom? Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos, tá? Espero que eu tenha atendido a expectativa dos colegas, né, da melhor forma possível, né? Eu sei que a gente não consegue atender todas as expectativas, mas eu espero ter atendido aí as expectativas da maioria de todos que estão aqui. Queria agradecer imensamente a professora Juliana, né, professor Davidson, aqui. Queria dizer, Davidson, que eu estou esperando esse texto aí, hein? Eu estou esperando também a extensão, hein? Não sei se me ouviu. Ouvi, vou mandar. Meu computador está meio lento, está com problema de junta tudo e joga fora, né? Não, com certeza, eu vou preparar o texto, terminar o texto e mandar para o senhor, do professor Ladrier, né? Eu agradeço mais uma vez, viu, professor Alexandre, por estar aqui colaborando junto com a gente, né? Sempre muito boas as suas aulas, agradeço a Juliana também, e a todos e todos que estão aqui presentes com a gente, né? Até esse horário. Muito obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa noite, até dia 29, né? Não esqueçam dessa reflexão, tragam para a aula seguinte, né, suas reflexões.